O objetivo central é: nós temos que produzir desemprego, nós temos que frear o aumento da renda do trabalhador. É uma vilania, gente. É uma vilania. Sabe aquele meme? Ah, fiz umas contas aqui e para a economia bombar vocês vão ter que morrer. Ah, fiz umas contas aqui, é pura matemática, os pobres têm que passar fome para a economia ficar bem. É literalmente isso, tá, gente? Essa é a matemática. Agora, eu quero comentar um pouquinho, porque saiu a ata do Copom, né? Eu já tinha aqui repercutido que o nosso Banco Central, que é independente do voto do governo e é subordinado ao mercado, à Faria Lima, né, reiniciou um ciclo de alta de juros absolutamente descabido, né? Eu já dei todos os motivos na semana passada, mas nós temos agora a ata do Copom. E a ata do Copom, ela é nauseante. Traduzindo o economês da ata, diz assim, olha, realmente não tem dado que justifique a alta dos juros, mas pode ter, porque a teoria diz isso. Que essa teoria deles que é absolutamente furada, né? Eles não acertam nenhuma previsão. Tudo que se faz no sentido de executar a teoria deles dá errado, mas mesmo assim eles estão dizendo assim, na ata do Copom, olha, a realidade está dizendo uma coisa, mas como a teoria diz outra, vamos ficar com a teoria e vamos aumentar os juros. Basicamente é isso que disse a ata do Copom. Não tem inflação, não tem sinal, mas pode ser que tenha no futuro, porque a teoria diz que vai ter. Então vamos aumentar o juro para se prevenir, né? Para se prevenir. O PSA 15, que é um dos termômetros da inflação, desacelerou. Ora só, vejam bem, desacelerou. Dado dessa semana também, mostrando mais uma vez como está errado, tá? A postura do Banco Central. Mas sabe o que de fato está incomodando o Banco Central e fazendo eles aumentarem os juros, tá? Isso aí, ó. Manchete dessa semana também. Mais de 80% das negociações salariais até agosto superam a inflação. Está havendo uma recuperação da renda do trabalhador. O desemprego formal bateu em 6,6, ainda com uma qualidade muito ruim, mas batendo em 6,6, já bem próximo das mínimas históricas. E isso tem um reflexo, tá, gente? Melhora dos salários do trabalhador, mais poder político para o trabalhador na hora de fazer uma negociação salarial. Então vejam, nós temos dados relativamente bons sobre a inflação, mesmo com a pressão de salários da força de trabalho. Então, o que de fato está inflacionando, mesmo que no conjunto não seja significativo, a inflação no Brasil está dentro da meta, que é uma meta absurda. Nós comentamos isso na live passada, lembra? Mas, olha, se a gente pega toda a estrutura brasileira de inflação, nós vamos ver que 3% de meta de inflação é ridículo. Ridículo. Foi posta essa meta para não ser cumprida, mas nós temos as bandas da meta que existem para serem usadas, e nós estamos dentro da meta. Por incrível que pareça, nós estamos dentro da meta, mesmo com uma meta errada. Mesmo com uma meta errada. E mesmo com pressão sobre os salários. Então, veja, não tem inflação. Assim, segundo os dados que a gente tem. E onde é que tem um pouco mais de pressão? Sobre os salários. O que a banca não quer é uma classe trabalhadora mais empoderada. Vivendo melhor. Ganhando mais. É isso, porque o desemprego tem um efeito político poderosíssimo. Disciplinador da força de trabalho. Então não é apenas uma questão de lucros dos capitalistas. De lucros. Porque quando a classe trabalhadora ganha mais, nós temos um impacto positivo sobre a demanda, o que, em geral, aumenta a massa de lucro da economia. Mas como os nossos capitalistas não estão nem aí para isso, com o crescimento da economia, com o dinamismo da economia, não. A ideia é sacrificar essa massa de lucro, aumentando o desemprego, disciplinando a classe trabalhadora, enfraquecendo politicamente a classe trabalhadora e aumentando a margem de lucro. Com isso, alguns capitalistas se ferram, mas os capitalistas de topo ficam mais poderosos economicamente e, portanto, politicamente.
Então é por aí que a gente tem que analisar. O objetivo central é: nós temos que produzir desemprego, nós temos que frear o aumento da renda do trabalhador. É uma vilania, gente. É uma vilania. Sabe aquele meme? Ah, fiz umas contas aqui e para a economia bombar vocês vão ter que morrer. Ah, fiz umas contas aqui, é pura matemática, os pobres têm que passar fome para a economia ficar bem. É literalmente isso, tá, gente? Essa é a matemática. Vocês lembram? Quando fizeram lá a reforma trabalhista em 2016, a ideia era aumentar a produtividade total dos fatores no Brasil, modernizando as relações de trabalho. Dê uma ligada aí no que está acontecendo com a produtividade no Brasil. Gente, produtividade, todos os economistas, da esquerda à direita, de leste a oeste, vão concordar que a produtividade é importante para a economia capitalista se desenvolver. Tem que haver ganho de produtividade. Isso traz aumento do salário, enfim. Só que o que a gente tem que entender é que a produtividade depende da estrutura produtiva. Aquilo que é produzido importa. Então, se a gente está destruindo a nossa indústria, se a gente está rebaixando a complexidade da nossa economia, nós estamos piorando uma estrutura produtiva que já é ruim. Então não adianta modernizar relação de trabalho alguma, porque isso não vai melhorar a produtividade da nossa economia. Tá aí o dado, gente. Já temos um delay suficiente de 2016 para cá para ter algum resultado das reformas. E o resultado é esse. A produtividade segue em queda no Brasil. Por outro lado, o que a gente tem? Vejam as notícias que vêm da Argentina. Não se vê nenhum tipo de meia-culpa da mídia mainstream econômica, que saudou e segue saudando o plano econômico do Milei, que é essa desgraça. Ele não consegue frear a inflação, ele não consegue dar qualquer sinal de recuperação da economia da Argentina. Ao contrário, já são quase 16 milhões de argentinos em situação de pobreza. Quase 53% da população. Esse é o resultado do choque neoliberal, ou seja, da ideologia que embasa as decisões do nosso Banco Central. Lembra que eu comecei o assunto aqui falando, olha, não tem dado na realidade que justifique o aumento da taxa de juros no Brasil. Então o que nós vamos fazer? Vamos se apegar à teoria. Como a realidade não demonstra o que a teoria diz, dane-se a realidade, vamos ficar com a teoria, deve dar inflação em algum momento, porque a teoria diz que dá. Então vejam, quando se aplica essa formulação neoliberal para a política macroeconômica, o resultado é o que a gente está vendo na Argentina. O Milei está dando na Argentina um violento choque neoliberal. E o produto desse violento choque neoliberal é uma calamidade social. É uma calamidade social. E, no entanto, Milei segue sendo blindado de qualquer tipo de crítica. Percebe? Enquanto isso também, o que a gente vê? A China, que tem uma meta de crescimento econômico de 5%, lançando mais um pacote de... Até anotei aqui, são 285 bilhões de dólares de estímulo econômico. Você não me entendeu mal, 285 bilhões de dólares para fazer a China crescer os 5% que eles querem que ela cresça. Então reduziram o compulsório, liberaram mais dinheiro e vão inclusive flexibilizar a legislação que regulamenta o setor imobiliário, que foi fortemente regulamentada depois da última crise. Só que a China não tem teto de gastos, só que a China não segue essa mitologia liberal. Então, se a economia precisa crescer, a China vai fazer o que tiver que fazer para atingir o seu planejamento.